Pessoal, não esqueçam de dar o like na hora de assistir o vídeo, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se gostar, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de um novo vídeo. O canal está com Instagram e quem puder seguir ficarei muito grato, pois isso ajudará muito na divulgação. Agradeço a todos de coração pela ajuda, então vamos para o relato. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Rafael e sou policial militar. Eu trabalho em uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Eu não falarei o nome da cidade e nem a delegacia no qual eu trabalho, pois isso me traria problemas futuros. Bom, eu estou na polícia por cerca de 10 anos e eu nunca vi muita loucura, exceto por algumas prisões tardias por causa de drogas, algumas chamadas por motivo de roubo e outras por motivo de agressão. Na verdade, é que no Rio Grande do Sul, e se tratando do interior, é bem mais tranquilo comparado a outros estados que temos no Brasil. Houve uma noite que eu recebi uma chamada de perturbação para investigar um grito que veio de uma casa próxima. Geralmente, uma chamada como essa significaria uma disputa doméstica ou até mesmo algo tão inofensivo quanto pessoas bebendo e sendo barulhentas. Eu cheguei até a casa, no entanto, eu tive que confirmar por 2 vezes que era a casa correta, porque nenhuma das luzes estavam acesas. Havia um carro na garagem, no entanto, era uma minivan Toyota Sienna azul, então eu deduzi que alguém estava em casa. Então eu fui até a porta, bati por algumas vezes. O vizinho deve ter visto meu carro, pois ele saiu e caminhou até a mim, me informando que ele era quem havia chamado a polícia. Ele me disse que ouviu um grito ensurdecedor vindo da casa e que a mulher que mora lá vive sozinha, mas ocasionalmente ela recebe a visita do seu namorado, o que tornava a situação um pouco mais preocupante. Eu tentei a maçaneta da porta que estava trancada e depois eu fiz uma volta na casa tentando todas as janelas, porém todas estavam trancadas, todas exceto uma. Uma das janelas do quintal já estava completamente aberta, o suficiente para entrar alguém. Isso foi um sinal vermelho, considerando que todas as outras janelas estavam fechadas. Foi então que solicitei reforços no local e uma vez que eu recebi a confirmação, eu entrei na casa pela janela aberta. Eu comecei a acender todas as luzes que eu consegui encontrar na casa, começando pela cozinha e trabalhando o meu caminho até a sala de estar. E sim, é aconselhável para a polícia ligar as luzes ao investigar prédios. O que você vê em programas de TV e filmes, onde eles deixam as luzes apagadas, isso é feito apenas para suspense. Eu chamei a mulher tentando assegurá-la de que a polícia estava lá e que estava tudo bem, embora naquele momento eu ainda não soubesse exatamente qual era a situação, exceto que ela havia sido relatada gritando dentro da casa. Não houve resposta, não importa o quanto alto eu gritasse. O primeiro andar estava completamente vazio, então só restava o andar de cima para verificar. Eu queria esperar o reforço chegar, porque eu estava nervoso com o que encontraria lá em cima, mas também não me perdoaria se esperasse e perdesse tempo precioso que eu poderia usar para salvar esta mulher de uma possível emergência médica. Antes de subir as escadas, eu destranquei a porta da frente para quando o reforço chegasse. Depois subi as escadas silenciosamente e ao chegar no meio do caminho, eu olhei por cima da borda para o segundo andar. Haviam 4 portas lá em cima. Eu acendi a luz do corredor e chamei mais uma vez. Foi então que ouvi um som de rangindo vindo por detrás de uma das portas. Então ela deveria estar lá dentro, pensei comigo.
Eu abri a porta e era um dos quartos. Eu abri a porta e era um quarto. A luz estava apagada, mas a luz do corredor era o suficiente para ver uma mulher deitada na cama, debaixo das cobertas. Eu vi a parte de trás da cabeça dela e eu fui até ela para ter a certeza de que ela estava bem, mas quando eu me aproximei, eu notei manchas escuras que encharcaram o outro lado das cobertas. Puxei as cobertas da mulher e percebi que era sangue e que ela havia sido esfaqueada por diversas vezes. Porém, ela ainda estava respirando. Rapidamente eu peguei o meu rádio e entrei em contato com a central. Eu pedi reforços de imediato e uma ambulância, pois o rangido que eu ouvi momentos antes, de repente não fazia sentido se essa mulher estava na cama assim, e dado que ela estava inconsciente, pois alguém havia colocado ela na cama muito provavelmente. Eu girei em torno de 360 graus olhando ao redor do quarto e havia um armário à minha frente. Instintivamente era o primeiro lugar que eu pensaria em procurar. Eu tinha minha arma em punho e a minha mão estava na maçaneta da porta por 5 segundos. Reuni coragem para abrir a porta, quando finalmente eu fiz, e não havia ninguém lá dentro. Me virei novamente para olhar para a cama e para a mulher que estava sangrando. Então pensei comigo, que tal a cama? Me ajoelhei para ficar na altura da base da cama e puxei a saia da cama, que cobria a parte inferior da mesma. Então fiquei cara a cara com um homem usando uma máscara facial, que cobria a metade inferior do seu rosto. Eu gritei e disse, mostre-me as mãos, maldito. Ele lentamente levantou as mãos acima da cabeça ao máximo que pôde. Eu me levantei e disse para ele sair debaixo da cama bem devagar, e verifiquei se ele não estava segurando alguma faca. Eu o fiz ficar em pé no canto da parede, com as mãos levantadas, até que o meu parceiro chegasse. Eu não estava disposto a tentar algemá-lo sozinho lá dentro, pois ele poderia ter algum tipo de arma consigo. Eu disse para o meu parceiro que eu estava no segundo andar da casa, e quando eles entraram na casa, eu os chamei. Só assim que nós algemamos o homem. Pouco tempo depois, uma ambulância chegou e a vítima foi levada às pressas para o hospital, mas infelizmente acabou morrendo após ter sido esfaqueada por 6 vezes. O homem que fez isso na verdade era o namorado dela. O motivo é que o homem descobriu que ela o traiu com seu melhor amigo e quando ligou para falar com ela sobre o assunto, ela terminou com ele pelo telefone, e isso causou um surto psicótico do homem. Aquele homem foi preso pelo homicídio praticado. Isso foi no meu primeiro ano como policial. Foi em 2013, se eu não me engano. Bom, a casa ficou fechada por um ano, até que começaram uma reforma nela e depois de 2 meses, a casa já se encontrava alugada, sendo que eu soube que na época os pais da vítima, que moram em São Paulo, fizeram da casa da falecida um meio de ganhar dinheiro, já que a mesma não possuía herdeiros. Quando foi em 2015, eu estava em um churrasco na casa de um amigo e começou a rolar um papo de que a casa da falecida era assombrada, pois coincidiu que um vizinho dela estava no mesmo churrasco que eu me encontrava e, segundo ele, algumas coisas estranhas estavam acontecendo naquela casa, como por exemplo, o casal que estava na casa ouviam passos de alguém subindo a escada correndo, ouvia o som da TV como se estivesse ligada durante a madrugada, ouvia som de descarga, isso tudo durante a madrugada, sendo que o pior aconteceu. A vizinhança chamou a polícia para ir na tal casa assombrada, pois haviam gritos de pedido de socorro dentro da tal casa, seguidos por uma gritaria. Nesse dia não foi o meu plantão. Quando os policiais entraram na casa, que estava com a porta aberta, se depararam com a mulher morta, com os olhos abertos, olhando para a direção da parede. Na verdade, ela estava olhando para o nada. Foi uma cena tenebrosa. A mulher de nome Nathalie
morreu com um semblante de medo, segundo os próprios policiais e vizinhos que a viram. Foi um choque para os vizinhos, e principalmente para o marido da mulher, que no dia estava trabalhando em outro estado. Ele vinha para casa de 14 a 14 dias, e a Nathalie estava completamente sozinha no dia da sua morte. Foi então que começou a rolar muitos boatos de que a casa era na verdade uma casa amaldiçoada, pois era a segunda pessoa que havia morrido nela. Passaram-se 5 anos daquele fatídico dia, e a casa estava completamente fechada, até que uma família alugou a tal casa. O engraçado é que eu cheguei a conhecer um novo morador da casa no supermercado. Por ser uma cidade pequena do interior, acaba todo mundo se conhecendo pelo menos de vista. Porém, da minha parte, eu não toquei no assunto da assombração e das mortes, e eu acredito que ninguém da vizinhança também não tocou no tal assunto. Até que certa noite, no meu plantão, o nosso departamento recebeu uma ligação de desespero. Um homem ligou para a delegacia para informar que havia um invasor dentro da casa dele e que ele e a sua família estavam dentro do quarto do casal com a porta trancada. Eu pedi o endereço da residência e quando eu vi o endereço, era para tal casa supostamente assombrada. Na hora eu pensei, meu Deus do céu! Nesse dia eu estava com um novato. Ele havia sido transferido para a delegacia da nossa cidade. E quando chegamos na residência, o portão estava aberto. Entramos pelo quintal e nos deparamos com a porta da sala, que estava totalmente escancarada. Isso era por volta das 4 horas da manhã. Nesse dia, estava com uma chuva torrencial. E para piorar, a casa estava completamente sem luz. Eu achei bem estranho na hora, porque a rua estava com luz e só a casa estava sem energia. Parecia um filme de terror, literalmente. Eu e o meu parceiro ficamos em alerta com a arma em punho. Rodeamos a casa por inteiro e em seguida entramos e olhamos tudo na parte de baixo da casa. E não tinha nada. Então decidimos subir para o andar de cima. Estávamos clareando o ambiente com as nossas lanternas. Foi então que eu comecei a chamar pelo Rogério, pois ele era o novo morador da casa. Eu perguntava, Rogério, você está aí? E nada. Eu não obtive nenhuma resposta naquele momento. Eu perguntei novamente, Rogério, você está aí, Rogério? Foi então que ele grita, estamos aqui, pelo amor de Deus, estamos aqui. Bom, ele estava no último quarto do corredor. E quando ele abriu a porta do quarto para entrarmos, e que nós colocamos a lanterna em direção a eles, o soldado que estava comigo deu um grito de terror. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus do céu, o que é isso? E se encolheu todo no canto da parede. Na hora, parecia que ia morrer junto, porque eu levei um susto muito grande. O Rogério e a sua família gritaram junto de tão desesperado que eles ficaram. Quando eu olhei para o soldado Peçanha, ele estava com suas mãos no seu rosto e começou a repreender na hora. Aquilo me arrepiou até a espinha. O Rogério e a sua família se abraçaram imediatamente e começaram a orar ali mesmo. Foi horrível aquele cenário. Ali eu tive a certeza que eu estava mergulhado no mais terrível terror psicológico. Eu estava em uma casa completamente escura, com pessoas precisando de ajuda, e o soldado Peçanha, totalmente fora de si, mal conseguia segurar sua arma de tanto que ele tremia. Depois de uns 5 minutos ali no segundo andar, conseguimos descer para o primeiro, e o Rogério, mais calmo, foi até o disjuntor da casa que ficava na cozinha e viu que o disjuntor estava desarmado. Em seguida ele armou o disjuntor, fazendo assim com que a luz da casa retornasse. Em seguida o Rogério e a sua esposa me informaram que acordaram com barulhos de alguém quebrando os copos da casa na cozinha, que ficava no andar de baixo, ali onde nós estávamos, e que ele e a sua esposa ficaram tão assustados
que pegaram as crianças no quarto ao lado e levaram para o quarto deles, e assim se trancaram. E foi por isso que ligaram para a delegacia. Ao ouvir tudo aquilo ali, eu confesso que eu fiquei mais intrigado do que eu já estava, até mesmo que eu já sabia de todo o passado bizarro daquela casa. Assim que entramos dentro da viatura para retornarmos à delegacia, eu perguntei ao soldado Peçanha o que realmente ele havia visto dentro daquele quarto para ele ter ficado tão assustado. Foi então que ele olhou para mim com seus olhos ainda completamente arregalados e me disse: Sargento, o que eu vi é algo inexplicável. Assim que eu coloquei a lanterna para clarear a família, ao lado dela tinha um homem negro, com os olhos completamente vermelhos. Era um homem alto. Ele usava um chapelão gigante e uma capa que ia até o chão. Com certeza aquele homem não era desse planeta. Com certeza era uma entidade maligna que estava ali do lado daquela família. Eu acredito piamente que aquela casa ali é habitada por espíritos. O soldado Peçanha, chorando, ainda completou: Sargento, a sensação que eu tive foi de morte. Quando eu vi aquela coisa, parecia que ela queria tragar a minha alma. Eu estou muito assustado com o que eu vi, sargento. Quando ele me contou aquilo, eu fiquei ainda mais assustado com todo o ocorrido, pois eu sabia do histórico macabro que aquela casa tinha. Havia uma morte causada por homicídio e a outra foi uma morte completamente misteriosa, que alguns falam que foi infarto, porém outros que viram a mulher naquele sofá dizem que ela morreu porque ela havia visto com certeza algo perturbador, pois ela morreu com seus olhos completamente arregalados e ela estava com a feição completamente de assustada. Enfim, pouco tempo depois do ocorrido, o Rogério se mudou com a sua família para a cidade de Farroupilha. Já o soldado Peçanha voltou para a delegacia no qual ele tirava serviço antes desse episódio. A casa hoje em dia está fechada até o momento, e segundo o que eu fiquei sabendo, os vizinhos relatam que durante a noite encontram a luz da casa acesa, sendo que alguns vizinhos que passaram pela calçada ao lado da casa já ouviram sons de pessoas conversando no quintal. Bom, esse foi o meu relato. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite.